Olá, meus irmãos, mais uma vez com vocês, essa semana abençoada que Deus nos deu, estudando a palavra do Senhor, aqui junto com os irmãos. E nós vamos estar respondendo a pergunta aqui de uma pessoa que sempre participa, agradeço muito, muito mesmo, a gente não conhece, mas agradeço muito pela participação, que é Edberg. E a pergunta está no vídeo, se Deus se arrepende. Esse vídeo eu vou deixar aqui no card para você. Se você quiser, depois desse vídeo aqui agora, acompanhar se Deus se arrepende, está aqui no card. E a pergunta é a seguinte: a paz, gostaria de saber o porquê no livro de Atos relata por diversas vezes a expressão o caminho. Era uma referência a Jesus? Essas expressões foram os fariseus que criaram? Então hoje a gente vai estar falando aí sobre essa expressão, né? Por que no livro de Atos tinha tantas vezes a palavra o caminho? Esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje. Então, vamos ler a Bíblia, né? Atos, capítulo 24, versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, o caminho, e caminho aqui a gente pode perceber que está em letra maiúscula, então está se referindo ao próprio Jesus. Por quê? Porque em João, né, nós sabemos, João 14,6 diz, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a expressão o caminho era a maneira que eram conhecidos os cristãos da época. E nós temos vários outros versículos aqui, ó. Atos 9:2 nos diz o seguinte: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então aqui era antes ainda de Paulo se converter. Então ele perseguia aqueles que eram conhecidos como do o caminho, né? Atos 19:9, não vou estar lendo, mas só vou citar aqui então. Atos 19:9 também fala do caminho. Atos 19:23, Atos 22:4 e Atos 24:22. No Antigo Testamento tem também algumas citações, né, alguns versículos que falam a respeito do caminho, se referindo então ao Senhor Jesus que viria anos à frente. Por exemplo, Deuteronômio 5, 32, 33, 2 Samuel 22, 31, 33, Salmo 25, 8 e 10, Isaías 30, 21. Então, a expressão o caminho, quando fala caminho na Bíblia, não necessariamente cada vez, por exemplo, pode estar falando de um caminho a ser seguido, mas o caminho, então, é o próprio Jesus. Então, no Novo Testamento, os cristãos da época eram conhecidos como os do caminho, ou seja, que eles seguiam Jesus. Eles aguentavam o que fosse necessário para estar no caminho. Então, seguindo a Jesus. E eles assumiam, então, todas as consequências, tudo que fosse acontecer, eles não reclamavam, eles apenas louvavam a Deus, porque eles estavam no caminho. Então, o caminho aqui era uma maneira que os cristãos eram conhecidos, e que alguns judeus, então, chamavam de seita. Mas não era uma seita, era uma maneira, né, de se expressar falando que eles eram cristãos seguidores de Jesus Cristo, que é o único caminho. Tá aí então, meus irmãos, estamos aqui seguindo esse caminho, né? Agradeço mais uma vez a Edberg por mandar essa pergunta. Agradeço a você que também tem participado, tem dado da sua audiência.
nos ajude, deixe aí o seu curtir, compartilhe, vai impulsionar essa palavra mais para frente. Nosso canal aqui não é nenhum canal apelativo, não viemos aqui mentir ou fazer revelações aqui para as pessoas, ou querer expor alguém, né? Estamos falando da palavra de Deus apenas. E eu convido você a participar conosco, deixe sua pergunta, deixe seu questionamento bíblico, conheça o nosso conteúdo, aqui ó, basta você clicar em seres e você vai poder ver aí todas as nossas mensagens, tudo o que você quiser acompanhar. Eu agradeço a você que ficou até o final, fique na paz.